Muito obrigado, Gabriel. Já pode ocupar o seu lugar aqui na mesa. E nós teremos agora aquele espaço destinado às perguntas e respostas deste painel. Eu convido primeiramente o professor Ricardo Correia, do Sindenergia, venha para cá, você que vai comandar este painel. A Marinete Vlasits, venha para cá, o Adalberto Maluf, o Gabriel já está aqui. Nós teremos 20 minutos para perguntas e respostas. Tenha bondade, Ricardo. Quer usar esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Então eu vou passar esse aqui. Ok, pode passar. Bom, boa tarde a todos. Alguns não me conhecem, eu sou diretor lá do Sindenergia. Vim do Ceará, Nordeste, para esse evento, convidado aí pela pessoal da BGD e da FRG. E aí, pela experiência que a gente já tem, a gente já está desde 2012 no mercado fotovoltaico, acredito que isso contou um pouco para moderar esse painel. Eu queria, antes de passar as perguntas, eu tenho uma certa curiosidade e de entender um pouco mais, né? A gente fala muito que se houver um crescimento de mercado no Brasil, e isso vai acontecer com a geração distribuída, com certeza, e também com os leilões, né? Agora A-4, tem 2, o A-6, tá? Tem um calendário. E esse aumento do mercado brasileiro, tanto para a geração distribuída como para a geração centralizada, vai ser bastante elevado. E se fala também que o mercado chinês, hoje também, tem dados com relação a isso, eles não é mega, eles trabalham com a instalação de gigawatts, 30, 40 gigawatts ano. Né? Pergunta que eu queria fazer aí a cada um, por as fábricas serem tudo na China, e hoje acredito que quase 100% das fábricas estão lá, como é que vocês estão vendo essa questão do aumento do mercado chinês interno perante a outros mercados, como, por exemplo, o brasileiro? E a pergunta é bem enfática. Há possibilidade de faltar painel, de diminuir as células, do mercado, esse preço em hot pico tem um aumento por conta disso? Como é que vocês estão vendo? Ou a produção já está sendo prevista aumentar de acordo com esse mercado chinês interno e os outros mercados com relação ao brasileiro? Essa é uma pergunta que eu queria provocar inicialmente. Para os três aí. Tá, eu vou começar aqui a resposta. Estão me ouvindo bem? Tá, né? Eu vejo isso como um comportamento um pouco cíclico, assim. No segundo semestre tende a haver uma concentração maior de pedidos e projetos, fechamento, né? Então, naturalmente, existe uma tendência de falta, de escassez, pelo menos do nosso lado da Jinko, é um comportamento um pouco cíclico. Por isso que a gente sempre tenta trabalhar uma parceria com o cliente. Aí esse mês a gente fecha os pedidos, já para o final do ano inteiro está garantido aquele pedido. No Brasil existe uma certa dificuldade porque o pessoal sempre faz um pedido de um mês para o outro, né? E a Jinko ela vende muito capacidade de produção. A gente tem pouca coisa no chão em estoque. Então é um trabalho que eu tenho feito principalmente para o segundo semestre. Tem se dito que na China acho que vai ter uma demanda de 25 GB para o segundo semestre. E isso é praticamente um quarto de toda a demanda que está sendo prevista para o mundo hoje, né? Então, ela com certeza ela impacta no mercado global. Ela geralmente dita os preços assim. Então, se essa demanda se concretizar, provavelmente vai ter uma tendênciazinha de aumento ao longo do segundo semestre. Mas foi o que houve também no ano passado, né? E também foi o que houve no ano passado no sentido contrário, quando em maio ela tirou o subsídio do mercado interno e o preço afundou também. Então, eu diria que hoje, mais do que a evolução tecnológica está derrubando esse preço, né? Se você for ver ao longo das décadas, que tem uma queda bem acentuada, é mais as questões geopolíticas que ditam o preço, né? Então, quando os Estados Unidos anunciou que ia colocar uma barreira, os Estados Unidos, as empresas começaram a importar tudo que podiam, né? E subiu os nossos preços, porque estava tudo direcionado para lá. Aí, se a China faz um movimento, o preço sobe, o preço desce. Então, eu acho que tem bastante força quanto a isso. E a capacidade global também, ela está acompanhando a demanda, né? Então, ano passado tinha 100 GB de capacidade global no mundo, e esse ano
tem uma previsão aí de 20%, 30% de aumento. Os fabricantes estão acompanhando isso, né, mas ao meu ver, não existe uma capacidade excedente, né? Os fabricantes eles estão tentando ir de encontro com a demanda global. Não existe uma capacidade excedente. Então, isso favorece também que o preço se mantenha ou que ele até suba, dependendo da demanda. Ok. Só um comentário a mais. Eu acho que você contextualizou muito bem a dinâmica do setor solar. Quer dizer, o setor solar ele ainda não é um setor que se move em função da oferta e da demanda. Porque a gente tem uma distorção, que é um ator ali, o governo chinês, que pode instalar 25 gigas, pode instalar 10, pode instalar 50. Isso influencia muito o preço, o aumento de estoque, o preço sobe. Ele está com essa tendencinha de estabilização e subir em função do aumento dos custos. Mas também cada fabricante tem uma certa dinâmica. A BYD, por exemplo, diferente das outras, da maior parte das chinesas, nós somos um grupo privado, né, muito forte, e que acabou, lá atrás a gente vendia muito dentro da China, mas como a gente tem essa reputação de ser uma empresa integrada, né, que vende várias outras coisas, isso é um ativo muito grande na Europa. Então, hoje, a maior parte da nossa produção global é vendida no mercado europeu, porque o cliente, esse grande cliente europeu, ele já está meio que vacinado, né, de cada 2, 3 anos, ali você tem muitas oscilações, muitos players de porte médio e porte grande da China que acabam não honrando contratos ou fazendo. Então, a gente tende a vender muito mais fora do mercado chinês. A grande maioria da nossa produção é vendida na Europa, nos Estados Unidos, o que faz com que a gente talvez tenha menos risco em relação a essas flutuações, porque a gente tem uma produção ali mais estável, crescente, com esses mercados que estão tradicionalmente comprando, mas certamente o que acontece lá na China influencia não só todos nós aqui, como todos os outros. Na verdade, eu gostaria só de complementar. O colega falou sobre a questão dos ciclos, colocou muito bem. O colega Gabriel também falou da questão de atender o cliente. E eu sempre bato no ponto planejamento. Para a geração distribuída, a gente tem que aprender a fazer o planejamento. Por quê? Porque se o fornecedor não tem um estoque no Brasil, a JA Solar trabalha com estoque. E se o cliente precisa, ela vai ter ali, mas o estoque, ele atende pequenas demandas. Na geração distribuída, a gente já fala de projeto de 5 megas. Então, é difícil atender o Brasil de norte a sul com uma capacidade que cada vez está crescendo no mercado da geração distribuída. Antes, há 4 anos atrás, a gente falava assim, você tem um pallet. Hoje em dia, eles ligam e perguntam, você tem 50 megas? Então, é uma diferença muito grande, de ano a ano. Para quem já está há muito tempo no setor fotovoltaico, ele vê como essa demanda cresce a cada 6 meses. O que nós procuramos fazer em relação a essa demanda do mercado de geração distribuída é orientar o cliente que, por favor, nos avise para quando é o projeto. Então, dessa forma, a gente consegue, digamos assim, solucionar um pouco esse problema da disponibilidade do produto, já que estamos falando aqui de produto importado, né? Para quem produz no Brasil, eu acho que já muda um pouco. Aqui nós estamos representando empresas chinesas. Ok. Vamos iniciar, então, as perguntas ao auditório. Lá atrás, já está aqui com o microfone. Diga o nome e a empresa ou a entidade. Tá. E para quem é a pergunta? Boa tarde, é uma pergunta geral, eu sou o Dr. Roberto Valer da USP. Eu tenho uma preocupação em relação aos MC4. Porque assim, eu sou da época, né, o primeiro sistema que eu instalei, eu tinha que abrir as caixinhas de conexões, enfiar 2 fios, depois chegou o MC3, depois chegou o MC4. Né? E o MC4, apesar que tem todas as medidas de segurança e tudo, ele tem 2 fatores bem críticos. Primeiro, erro humano. As pessoas não estão sabendo limpar, ou estão utilizando a ferramenta incorreta. E o segundo é uma coisa que está falando a norma, né, a 16690, que é
banir o uso de conectores de marcas diferentes. Eu realmente, quando meus alunos fazem a pergunta, o que eles têm que fazer, eu não sei responder. Porque se eles cortam o MC4, eles perdem a garantia. E se não cortam aí, eles não sabem se vai ter algum problema. Então, eu gostaria de saber, né, que são os fabricantes, qual que seria a recomendação que a gente poderia fazer em relação a isso. Obrigado. Para algum deles ou para os três? Para quem quiser para os três, responder, né? fica à vontade. Bom, no caso da Jinko, a gente tem as duas opções. Eu posso vender o meu painel com o MC4, eu compro do fabricante que produz o MC4 e instalo esse conector no meu painel. Então, você não tem alteração, você está trabalhando com o mesmo conector. Ou eu posso vender os meus painéis e vender um lote do conector compatível com o MC4, só que Jinko. Então, nesse quesito, a gente tem essa solução. Então, daria para trabalhar nesse sentido. A parte de instalação, a gente não tem um treinamento no Brasil, né, para crimpagem dos conectores, né, mas é algo mesmo que eu imagino que tenha que ser trabalhado nesse sentido. Agora, na parte de solução de produto, a Jinko ela trabalha dessa forma. Falando pela JA, a JA também trabalha com os dois modelos, né? A gente fala, tem o MC4 original, que é o fabricado na Europa, e o MC4 chinês, que é o fabricado na China. O MC4 chinês, ele, por ser fabricado na China, o custo dele é menor. Ele é idêntico ao MC4 original, só que o original ele é originalmente fabricado na Europa. Temos ambos. Se o cliente diz, eu quero o MC4 original, a gente coloca no painel. Já vem com o MC4 original. Se o cliente não especifica, em geral, isso é colocado para projetos de grande porte. Então, o cliente ele vai, não pergunta qual o preço, ele diz, eu quero o MC4 original. Então, a gente atende de acordo com aquilo que o cliente pede. Tem alguma dúvida aí? Pronto. Aqui. Isso precisa vir através do distribuidor, na minha opinião, né? A gente está fazendo a venda para o distribuidor, essa informação tem que ser repassada do distribuidor para os seus integradores. Ok. A segunda pergunta lá, Daniel, lá do Ceará, nosso amigo. Pronto. Boa tarde, Daniel Menezes, Território Solar, Fortaleza, Ceará. E também representando aqui o Sim de Energia, o colega Ricardo. Uma pergunta em relação à garantia dos módulos, tá? É sabido, os módulos têm, dependendo do fabricante, 10 ou 12 anos de perda de defeito de fabricação, 20 ou 30 contra redução na eficiência, né? Mas como é que vai ser o tratamento, o acionamento dessa garantia quando os problemas começarem a acontecer? Porque ainda não estão acontecendo, ou se estão acontecendo, não estão sendo diagnosticados, pelo menos. Mas temos muitas dúvidas. Por quê? Principalmente em relação a como esse módulo chega no cliente final. Tem o transporte do fabricante ao distribuidor, o transporte do distribuidor até a empresa ou cliente final, tem o manuseio desse módulo. Como é que os fabricantes, vocês, estão vendo essa questão do acionamento de possíveis garantias quando os problemas começarem a acontecer? Posso falar pela gente, quer dizer, a BYD, os produtos que a gente vende, em geral, estão nas faixas mais altas de garantia, né? Sempre 12, 30 anos, produtos com vida útil maior. A BYD também tem todas essas principais, as grandes certificações internacionais. E eu acho que depende muito do tipo do projeto, né, do cliente, para o que pode acontecer de problema. O painel em si, a nossa parte, ela dificilmente tem muito erro, né? Quer dizer, nós temos aqui uma fábrica no Brasil, então estamos vendendo aí, vamos chegar a 1 giga agora, brevemente entregues no Brasil, meio a meio entre fabricados nacionalmente e importados,
e a gente tem muito pouco problema, né? Não tem, mas obviamente ainda é muito recente esse mercado. Lá no futuro as pessoas vão ter. Eu acho que talvez esse vai ser um diferencial nosso, de ter uma fábrica aqui, né? Se tiver algum problema de garantia, vai olhar lá a questão contratual, se foi bem instalado, se foi tudo direitinho, se tiver o problema de painel, ela vai ligar lá em Campinas, a gente vai simplesmente trocar, né? Aqui a gente está falando com fabricantes, né, top, né, os melhores a nível global, então certamente todo mundo vai honrar as garantias que tem. Eu acho que a grande diferença é o cara tem fábrica aqui, vai responder mais rápido, ou tem estoque, tem importado e vai estar aqui daqui 10, 15, 20 anos para poder performar essa garantia. No caso da Ginco, a gente não tem a fábrica aqui, mas a gente tem a mesma filosofia do nosso parceiro da PHB e a gente também conta com eles caso a gente precisar de algum socorro nesse sentido. Então, se não foi cliente deles, né, foi um outro cliente que está com problema de algum produto, eu entro em contato com a PHB e falo, olha, me envia isso lá agora, depois eu te dou um crédito e te embarco esse daí no próximo pedido, né? Porque a gente embarca toda semana vários containers com eles, então isso é bem tranquilo. E a Ginco, como ela tem uma taxa de defeito tão baixa, não vale o desgaste muito, sabe? A gente faz avaliação por foto. Se a gente viu que não foi um impacto mecânico, pela foto a gente já te dá a resposta em um dia útil, né? Porque eu tenho que enviar esse relatório lá para a China. E aí, em um dia útil, eu te dou a resposta. Não, eu vou te substituir esse painel. Bom, no caso da JA, que está aqui no Brasil desde 2015, nós nunca tivemos problema, temos zero problema. Mas eu já trabalhei também para a Ingle, né? Vocês sabem que a Ingle é uma empresa que faliu, era uma empresa estatal. Hoje em dia eu tenho credibilidade para falar, porque a JA é uma empresa 100% privada. A bancabilidade dela também é de 100%. Então, eu acho que quando a gente analisa um fabricante de placas, a gente tem que olhar também esses detalhes, né? Se você tem lá no seu sistema um painel Ingle, eu não sei como resolver teu problema, mas se temos, como um colega falou aqui, estoque no Brasil, podemos substituir, se temos essa bancabilidade, então isso também gera um crédito, né, de um sistema que tem por si só, que gerar 30 anos. Né? Então, você se pergunta como vai, se eu tiver que substituir um painel daqui a 20 anos, se eu tiver que correr um caso de garantia daqui a 25 anos. Então, são todas perguntas que são prudentes e devem serem feitas, sim. Bom, temos tempo para mais uma pergunta apenas. Ali, eu acho que ali atrás, foi ele que levantou, né? Estamos encerrando o período de perguntas, o tempo já está avançado, tem mais uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Maicon, da Planeta Solare. Como o representante da Ginco comentou que a análise é feita por fotos, como a JA faz análise da garantia e como a BYD faz análise da garantia, eu gostaria de saber também. Obrigado. Nós damos o certificado de garantia de 12 anos de fábrica, tá? E damos na ficha técnica tem a durabilidade do painel, no caso se for um mono, de 30 anos de garantia. E análise de um produto que, porventura, tenha vindo com um erro de fabricação, ainda não tivemos esse caso. Né? Eu não tenho, eu falei que eu tenho zero problema com questão de substituição ou de problema de fabricação. Mas, como sou bastante jovem, eu gostaria também de pegar a sua pergunta e repassar a minha fábrica, e depois você pode me mandar um e-mail, onde eu posso estar também pedindo aos nossos engenheiros que nos especifique mais claramente a respeito da sua pergunta. Nós também temos pouquíssimos, são raros os casos que ocorreram, né? E basicamente nunca é por causa do painel, é sempre algum problema do transporte.
em especial quando era o vidro-vidro, né? Módulo convencional tem muito pouco e a BYD não gasta muita energia com isso. O cara ligou, acha que tem que trocar, simplesmente a gente manda outro, troca e boa, não gasta muito. Se o painel foi instalar direitinho, teve lá algum problema, a gente simplesmente troca. Embora, de verdade, são muitos poucos casos que ocorreram isso. Ok. Só quero comentar também que no caso da Jinko, não sei se pareceu o contrário, mas também são raríssimos os casos que a gente tem problema, só para deixar claro. E outra coisa, o que dá mais problema, a gente já teve uma palestra anterior, né, que é os inversores. Bom, vamos aí agradecer a Marinete pela JAI, a participação, certo? A Adalberto também aí da BID e nosso querido amigo obrigado aí pela presença de vocês, obrigado aí por esse painel. Vamos aí encerrar agora com... Vai dar uma palavrinha ainda aqui. Eu peço que vocês permaneçam um pouquinho aqui, por favor, Adalberto. Eu peço à nossa recepcionista que, por gentileza, entregue as lembrancinhas a vocês. Lembranças aqui da FRG Mídia e Eventos, do grupo FRG. Encerrando este painel aqui. Muito obrigado a Marinete Vlasic, o Adalberto Maluf, o Gabriel Gonçalves, professor Ricardo Correia, do Sind Energia. Nosso muito obrigado. O nosso próximo painel... ele vai ser armazenamento de energia. Teremos aqui como palestrantes o Marcos Vlasic, da Taiyo Energia, a Maria de Fátima Rosolém, do CPQD, e o Raul Fernandes Beck, também do CPQD. Mas, antes, nós teremos agora um intervalinho de 15 minutos para tomarmos aquele café. Retornaremos às 17 horas, ok? Muito obrigado.